Olá, boa noite. Começa agora mais um ND que hoje vai falar de saúde. Você sabia que, de acordo com o Boletim Epidemiológico HIV/AIDS 2018 do Ministério da Saúde, a população feminina com idade superior a 60 anos tem a maior variação de aumento de casos de HIV? E que em 10 anos os diagnósticos cresceram assustadoramente, na casa dos 657%. Sobre essa triste realidade, eu converso hoje com o geriatra Dr. Cláudio Roberto Rezende de Freitas. Boa noite, doutor, bem-vindo, tudo bem? Também converso com Nancy Alonso, presidente do GAPA, Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS. Tudo bem, Nancy? Bem-vinda. Tudo bem, boa noite. Boa noite. Vamos tratar um pouquinho desse tema que tem trazido um certo alarde, 657%. O crescimento é um número assustador, né, doutor? Esse boletim é um boletim de 2018 e ele traz dados coletados até 2017 e realmente no sexo masculino houve uma diminuição da taxa de detecção de AIDS em praticamente todas as faixas etárias. Apenas a faixa etária no sexo masculino, os mais jovens, de 15 a 29 anos, houve um aumento e também nos idosos, na população acima de 55 anos, houve um aumento também. E nas mulheres a mesma coisa. Praticamente todas as faixas etárias, houve uma diminuição da detecção de AIDS quando a gente compara 2017 em relação a 2007, mas na faixa etária das mulheres acima de 60 anos, houve um aumento desse número realmente de detecção de AIDS. Esse aumento expressivo, né? 657%. Por que esse aumento em mulheres acima de 60 anos? A gente tem que entender, se a gente puder dividir o grupo, e aí eu incluo homens e mulheres acima de 60 anos, com detecção, onde houve essa maior detecção de AIDS. Se a gente pudesse dividir eles em dois grupos. Um grupo é um grupo de já portadores de HIV, que envelheceram. Então eram pacientes que já eram contaminados e pelo aumento do recurso e do tratamento, esses pacientes passaram a ter uma sobrevida melhor, uma sobrevida maior, então eles envelheceram e hoje eles estão idosos e com HIV. E um outro grupo são pacientes que passaram se infectaram após os 60 anos de idade também. E aí a gente pode levantar uma série de hipóteses sobre o porquê que isso acontece mais nessa população de idosos. O comportamento do idoso em si, ele mudou muito, né, dessa faixa de 60 mais do que era há algum tempo atrás e de como é hoje, né? A forma como o idoso se coloca hoje na sociedade, ela é diferente de algum tempo atrás. Ele é um idoso mais ativo, mais incluído socialmente. Sexualmente ativo, e sexualmente, né? Também, embora a gente fale muito pouco sobre isso, né, ainda é um tabu a sexualidade na terceira idade, sem dúvida acontece muito mais do que a gente imagina e do que a gente conversa. Então, muito provavelmente o idoso é encarado, ou ele deixa de ser encarado como uma população vulnerável, embora seja, porque ele está ativo, está incluído na sociedade e está ativo sexualmente, seja da forma como for. Então, acaba sendo um grupo vulnerável para a contaminação e para desenvolver a doença. Agora, a Nancy trabalha há anos no GAPA diretamente com essa situação, né, Nancy? Como é que você vê essas campanhas de conscientização a respeito de AIDS, de DST, principalmente em relação à terceira idade? Quando a gente chegou lá, teve lá nos anos 90, quando as mulheres começaram a ser infectadas, e a gente teve aquela questão da tríplice ameaça, né? O que observou-se? Naquela época as mulheres iam a óbito com muita rapidez, porque não tinha toda essa medicação que tem hoje. Foi daí que nós tivemos os órfãos da AIDS, né? E algumas pacientes, as pacientes no GAPA daquela época que foram infectadas pelo HIV e tiveram AIDS, acho que 80% foram a óbito, né? Então, a gente tem algumas pessoas que ainda estão lá e que tomam medicação. O que a gente vê hoje, com essa questão do aumento entre mulheres de 60 anos,
porque a gente discutiu isso, inclusive com o pessoal do Ministério da Saúde, foi exatamente essa questão. Essas mulheres, se elas não tivessem, né, infectadas, é um dado que a gente não tem, e se elas adquiriram HIV e desenvolveram AIDS, são mulheres que pegaram lá no começo da epidemia e tiveram toda uma campanha de conscientização, enfim, do uso da camisinha, porque as mulheres, elas eram infectadas pelos seus parceiros fixos, lá nos anos 80. Independente se fossem casados ou não, eram parceiros fixos, né? E muitas delas descobriam quando elas iam ter bebê. Era uma situação muito terrível, muito constrangedora. Então, hoje, né, com esse aumento, tem vários vetores, né? Como o doutor falou, elas passam a ter uma vida sexual mais ativa, os seus maridos também. Com a questão do Viagra também, alguns anos atrás, a gente começou a ter o homem, né, infectado, os avós que tinham AIDS. Mas apesar, eu estava exatamente pensando nesse aspecto, apesar da inserção do Viagra e de ter aumentado o número de homens sexualmente ativos na terceira idade, a gente teve uma queda nos homens, não foi isso? Sim, agora, né? Não, mas mesmo se a gente pegar esse boletim de 2018, o número de detecção de AIDS acima de 55 anos no sexo masculino também aumentou. Okay. Talvez não foi um número tão expressivo quanto não o aumento das mulheres, mas também aumentou. Mas a gente teve no boletim de 2015 um aumento bem significativo dos homens e a gente teve uma clientela que começou a aparecer no GAPA acima de 75, 80 anos, né, que tinham infectado suas mulheres, e eram abandonados pelos filhos, os netos que tomavam conta. Foi bem quando teve essa questão do Viagra. Mas, de qualquer forma, assim, qualquer aumento de infecção por HIV, né, como a gente tem tido nos jovens nos últimos anos, é extremamente assustador, né? Mesmo porque a gente trabalha com um projeto, que é o projeto Viva Melhor Sabendo, de testagem rápida para o HIV/AIDS, que é um projeto que a gente desenvolve com a Unesco, né, para que seja radicalizada a AIDS em 2030. E como é que é esse projeto? Assim, a UNAIDS, né, tem um projeto, o Brasil é signatário, em que espera-se que até 2020 todas as pessoas sejam testadas para HIV, 90% da população seja testada para HIV. AIDS, né? Até 2020? É. Ok. No mundo inteiro. Que 90% da população saiba que tem o vírus ou não. E que 90% da população seja tratada, que tenha o atendimento médico. Isso é pela mucosa oral. Nós fazemos esse trabalho, essa parceria, há 5 anos. Para quê? Se você conseguir, né, fazer todo esse trabalho até 2020, até 2030 se consegue radicalizar a AIDS no mundo. Ou seja, se a pessoa tomar o medicamento direitinho, tudo certo, ela não transmite o HIV, porque ela fica indetectável. Então, essa é uma das formas que se tem da erradicalização da AIDS. E quando a gente vê, de repente, né, esses números crescendo, a gente fala, cara, nós estamos voltando lá no começo da epidemia. E isso é assustador. E no próximo bloco a gente continua a falar sobre AIDS na terceira idade. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é AIDS na terceira idade. Eu converso com o geriatra Dr. Cláudio Roberto Rezende de Freitas e com a Nancy Alonso, presidente do GAPA. A gente está falando sobre esse índice que tem aumentado na terceira idade e o fato de existir uma relação monogâmica, isso pode dar uma falsa sensação de proteção? Acredito que sim. Quer falar, Nancy? Sim, total. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Inclusive, na testagem que nós fazemos agora, a maioria das pessoas acima de 40, 50 anos é parceiro fixo, né? Então, é o que a gente fala, você pode confiar, ter confiança em você, mas você não pode ter confiança no outro, né?
Então, toda recomendação, mesmo que você tenha um parceiro fixo, você não pode ter 100% da garantia da fidelidade dele, né? Então, a gente sempre orienta as mulheres para que falem para os seus maridos, seus companheiros, se vai ter relação fora do casamento, tenha com camisinha, né? Ou então para elas terem com camisinha. Mas tem, por parte dos parceiros fixos, tem, nossa, você está duvidando de mim, enfim. Ainda tem uma dificuldade, né? Muito grande. E nós temos a camisinha feminina. Então a gente fala, então você leva a camisinha feminina, porque essa camisinha você pode colocar até 8 horas antes da relação sexual. Além de estimular a realizar o teste, né? Sim. Que também é uma forma, pensando em prevenção, aí já pulando um pouquinho, mas pensando em prevenção, que hoje a gente fala da camisinha masculina, da camisinha feminina, mas também fala de uma prevenção combinada. A Nancy falou que o tratamento é bom para o indivíduo, porque ele não fica doente, ele não tem as consequências da doença em si, ele mantém a carga viral baixa, isso é bom para ele, mas em termos epidemiológicos isso é muito bom também, porque você diminui a carga viral circulante e isso é o que vai ajudar a contribuir para erradicar a doença, porque é número baixo de tratamento. O tratamento para todos os pacientes, não só os com AIDS, mas todos os pacientes HIV positivo, é uma coisa que é mais recente, não é tão antiga. Isso foi uma recomendação da OMS que o Brasil já seguia desde 2014, se não me engano, e virou uma recomendação da OMS em 2015, mas antes disso, não eram todos os pacientes HIV positivos que necessariamente faziam uso do antirretroviral. Eles dependia muito da carga de CD4, da carga viral, para se indicar ou não tratamento. E depois de depois de 2013, todos os pacientes HIV positivos, independente da carga viral, independente do CD4, que é um nível de células de defesa, vamos dizer assim, que mostra a imunidade do paciente, eles passaram a receber a medicação antirretroviral. Doutor, só para a gente explicar um pouquinho melhor para os telespectadores a diferença entre o vírus HIV e a doença AIDS. Sim. Quer dizer, a pessoa ela pode ter HIV e não ter desenvolvido a AIDS, é isso? Exatamente. E existe um tempo entre esse desenvolvimento que pode ser de alguns, até inclusive de alguns anos ou não. Ele pode estar infectado, ele não desenvolveu a doença, ou seja, a imunidade dele ainda não está baixa, ainda não tem os problemas da doença. Não manifestou, né? Mas ele, além de ser o portador de HIV, ele transmite também, mesmo não tendo a doença ativa, ele é um transmissor. Por isso é importante o tratamento Agora, adequado. depois de Agora, eu só quanto queria tempo colocar infectado? uma questão do que ele colocou com a questão dos parceiros, né? Os parceiros que saibam que um deles é HIV positivo. Né? Que saiba, vamos supor, eu tenho um parceiro, eu sei que o meu parceiro é HIV positivo, voltando àquela questão das mulheres de 65 anos. Eu sei que o meu parceiro é HIV positivo, então vou fazer o teste, vou fazer acompanhamento, como ele falou. Mas a maioria que se infecta não sabia que seu parceiro era HIV positivo. E muitos desses parceiros HIV positivo escondem da parceira, na hora da relação sexual, de que ele é HIV positivo. E quando ela se vê HIV positivo, eles vão embora. Quer dizer, é um problema de saúde pública, né? E está virando um problema social. É muito complicado. Agora, muito complicado. Depois de quanto tempo que a pessoa é infectada que ela consegue ter essa detecção do HIV? Com o teste, 30 dias. 30 dias. Antes nem adianta fazer o teste? Não. O do fluido oral, não. Mesmo o teste de sangue, existe uma janela imunológica que você pode até fazer esse teste, mas você vai ter que repetir ele, porque você ainda está nesse período onde o seu organismo, o vírus já entrou no seu organismo, mas ele ainda não, o seu organismo ainda não produziu os anticorpos, que é o que é detectado nos exames. Então, não adianta também acontecer um acidente num dia e no outro dia fazer o teste. Não teve a soroconversão. Por isso, a segurança seria esse período de 30 dias. 30 dias. Agora, o senhor, doutor, que trabalha com a terceira idade diretamente, os sintomas de quem tem HIV pode ser confundido com alguma doença específica da terceira idade? Sim. Isso é até um problema e acaba sendo um fator que acaba atrasando o diagnóstico nesses pacientes,
porque os sintomas são muito inespecíficos e, voltando ao que a gente comentou no bloco anterior, se a gente não encara o idoso, não conversa com o idoso sobre sexualidade, não encara ele como um paciente vulnerável, acha que ele não está exposto, é difícil na hora do dia a dia você suspeitar frente aos sintomas, como eu disse, são ainda específicos, pode ser um emagrecimento, pode ter sido um episódio de pneumonia que resolveu, teve outro na sequência, sudorese, então são coisas muito inespecíficas que fazem parte pode fazer parte de outras doenças do envelhecimento, e se você não tiver isso em mente, você acaba retardando a possibilidade do diagnóstico. E isso é péssimo também, porque o paciente fica mais tempo sem saber, né, sem ser testado, sem saber que é HIV positivo e sofre mais as consequências da doença. Okay, no próximo bloco a gente continua a falar sobre HIV na terceira idade. Nós voltamos em instantes. Até já. A pauta de hoje é AIDS na terceira idade. Eu converso com o geriatra Dr. Cláudio Roberto Rezende de Freitas e com a Nancy Alonso, presidente do GAPA. A gente está falando sobre todos os aspectos envolvendo a AIDS, HIV na terceira idade. Quem tem HIV positivo, doutor, envelhece mais rápido? Sim, existe essa associação e própria do vírus mesmo, então o fato do paciente conviver muito tempo com o vírus acaba provocando no organismo um processo de senescência que é um pouco mais rápido, um envelhecimento mais rápido. Acredita-se que por volta de 10 anos o paciente envelhece, então é como se a gente estivesse frente a um paciente de 50 anos, mas na verdade o envelhecimento provocado é um pouco maior de 60 anos e junto com isso, o paciente que tem HIV na terceira idade, ele acaba tendo também comorbidades não infecciosas, não as doenças oportunistas, né? Mas as comorbidades não infecciosas, como diabetes, doença cardiovascular, dislipidemia, colesterol alto, osteoporose, doença renal, muito mais do que o paciente idoso que não tem HIV. Mas isso então, por conta do tratamento ou por conta do vírus? Por conta das duas coisas, um pouco por conta do próprio vírus. O vírus provoca como se fosse um estado inflamatório no indivíduo, mas também por conta do tratamento e os efeitos colaterais das medicações que ele usou durante o decorrer da vida, o tratamento antirretroviral também. Falar um pouquinho agora sobre essa questão da detecção, do apoio que se dá quando a pessoa recebe a notícia, Nancy. É um choque, né? É um choque, mas o que a gente fala para todo mundo é o seguinte, faz o teste, né? Nós fazemos multirão, temos um local fixo que nós fazemos, que é no DIC da Vila Gilda, né, para essa população de alta vulnerabilidade social. E fazemos uma sede do GAPA também, fazemos multirões, abordamos as pessoas na rua e que elas falam, mas se você tiver, você vai ser encaminhada para o serviço público, você vai fazer um teste confirmatório e você vai começar a tomar medicação. Isso vai te dar uma qualidade de vida muito melhor do que se você se descobrir quando você já está doente. Porque você vai ter que tratar você já está com AIDS, né? Você vai ter que tratar todas essas infecções oportunistas para daí depois você saber que você estava com AIDS também. Agora, o que a gente observa que a AIDS, ela ainda tem, né, lá no começo da epidemia, aquele cartaz, AIDS mata, AIDS mata, AIDS mata. O governo brasileiro prestou um serviço nisso, né? Isso é a organização, todos cientistas do mundo inteiro. Isso foi muito alarmante. Então, traz um preconceito muito grande. E isso ainda tem hoje nas pessoas, né? Quando elas recebem o diagnóstico de HIV, elas recebem o diagnóstico da morte civil. É o que a gente... quase uma lepra, né? Exatamente. É um estigma muito grande. É um estigma ainda, né? muito grande, porque eu sempre falei, eu acredito que a AIDS ela tem um preconceito de ordem filosófica, né? De homossexual, gay, de prostituta, de pessoas que transam com todo mundo. Quer dizer, isso dessa sociedade hipócrita que foi colocando essas questões em torno da AIDS, né? Para que rotulasse essas pessoas. Não, são pessoas
que estão infectadas. E não pode ser declarado de forma alguma a morte civil delas. Para você ter uma ideia, tem pacientes no GAPA, nessa faixa etária, em que ninguém da família sabe que ele tem HIV. Porque se souber... Eles têm medo de contar com o apoio da família? Sim, porque se souber, ele vai ser discriminado dentro da própria família. E o senhor percebe isso no consultório também? Isso é uma coisa que a gente percebe também. A dificuldade de relação familiar, né? Se falar sobre sexualidade é um tabu, inclusive entre as famílias na terceira idade, esse tema HIV é um tabu maior ainda, né? Parece que é um decreto de que você agora se afasta da sociedade, né? Onde provavelmente o contrário já existia, né? Provavelmente já eram pessoas, esses antigamente como eram conhecidos o grupo de riscos, né? Já eram pessoas que eram descriminalizadas antes mesmo e talvez por isso eram portadoras, né? E isso o desserviço foi só piorar essa situação, né? Criar um estigma maior em cima dessa... Mas hoje, há muitos anos, não existe mais grupo de risco. Todos nós somos um grupo em risco, né? Todos nós somos um grupo em risco. Basta ver esse número dos idosos, né? Quem que pensa uma idosa, sei lá, de 70, como mulher idosa, mais de 60 anos. E você pode, assim, de repente, cair no Rio de Janeiro, precisar tomar sangue, a gente sabe que o sangue lá não é muito controlado, e você pode estar tomando um sangue infectado. Enfim, você pode ocorrer algum acidente de carro, você está na rua, está dentro do carro e ter alguém ali com HIV e ter corte, né, ter porta de entrada e você pode ser infectado. Pode acontecer de várias maneiras isso. Então, agora, Nancy, década de 90, Santos foi considerada a capital da AIDS. Capital nacional da AIDS. Existe alguma possibilidade da gente reverter essa situação agora, falando na questão de conscientização, do trabalho do GAPA em relação a isso? Olha, o que dá para a gente fazer enquanto sociedade? Nós não somos, né? E não queremos ter nunca mais esse título, né? Eu acredito que só a sociedade mobilizada, nós temos uma campanha lá atrás, que era SOS Santos, um mutirão da vida contra a AIDS, em que ali as pessoas, o pessoal de imprensa, a população toda se engajou nessa campanha e depois de 4 meses nós não tínhamos mais esse título, 4, 5 meses. E hoje só depende da conscientização, não tem outra forma, não tem outra forma. Vai fazer o teste, né? Vai fazer o teste, é gratuito, vai no GAPA, marca a hora, ninguém vai saber que você está lá, é uma salinha só você e o técnico. Se por acaso der positivo, você vai ser encaminhado pelo SAI, você vai chegar lá, vai ser super bem acolhido pela equipe, vai passar pelo médico, vai tomar a sua medicação, né? E resolve. E aproveitando o gancho, fugindo um pouquinho do HIV/AIDS, mas lembrando das outras infecções sexualmente transmissíveis também que caminham junto, né? Sífilis, a própria hepatite, então é a oportunidade de também fazer a sorologia de todas essas doenças, dessas infecções sexualmente transmissíveis também. Quando você chegar lá, você é encaminhado para estar fazendo isso. Da tuberculose também, né? Ok, então. Nancy, Dr. Cláudio, muito obrigada pela participação. Sucesso aí na campanha, obrigada. Que ainda tem muita conscientização, né, para a gente andar, muita coisa para a gente andar em relação a isso. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Muita saúde para você. Até mais.